Oi, meus amores, mais um episódio do podcast Entre Elas, a edição especial Mulheres Brilhantes. E estou muito feliz com tudo o que vem acontecendo, os impactos que estão sendo feitos na vida de mulheres que estão assistindo o podcast. E esse episódio não será diferente. Então já aproveita aquela velha palavra que eu trago para vocês, pega um papel, pega uma caneta, anota, reflete e coloca em ação tudo que você vai aprender aqui hoje. Eu estou com duas convidadas mais do que especiais e preciso apresentar elas a vocês, porque, né, a gente não vai deixar de apresentar essas mulheres que vão trazer impacto para a sua vida. Mas de antemão, antes de apresentar, eu já quero logo agradecer por cada um estar aqui. Então, Mariana Pereira, gestora de RH, especialista em processos, vai trazer muita coisa pra gente hoje. Eu quero te agradecer, Mari, por você ter aceitado o nosso convite de estar fazendo parte do podcast Entre Elas. Olá, pessoal, boa tarde. Eu que agradeço o convite, Carolina, essa oportunidade de conversar com o seu público, com mulheres incríveis e que a gente possa aprender e ensinar um pouquinho. Ai, que maravilha. E agora eu quero trazer Érica. Érica, minha gente, ela ama vendas. E ela ama tanto vendas que, além de empreendedora, além de mãe, além de esposa, também ajuda empreendedores a vender melhor, vendendo maquininhas de cartão de crédito. Então, Érica, eu quero de antemão também te agradecer. E mais uma mulher de Santo Amaro, viu? Quero agradecer por você ter aceitado o nosso convite de estar fazendo parte do podcast Entre Elas. Boa tarde, meu nome é Érica de Paula. Eu que estou muito grata a gente estar aqui, estar participando desse podcast e contribuir, né, com tudo isso. Ah, que maravilha. Gente, eu escolhi algumas perguntas, né? O podcast, a gente escolhe perguntas porque, além de história, a gente também traz expertise para que as pessoas possam estar colocando em prática no negócio delas e na vida pessoal também. Mari, quando a gente conversou e eu te convidei para participar do podcast, eu queria saber um pouquinho da sua história. E a sua história me impactou tanto que eu disse, não, ela tem que estar no projeto literário, porque essa história dela não pode ficar de fora. E o que ela tanto traz de forma tão forte, tão profundo, que eu entendi, a partir dali, que o tema do podcast Entre Elas fazia total sentido. Porque ela é uma mulher de sucesso. E ela vai contar o porquê que ela é uma mulher de sucesso. Mas antes, eu quero que ela diga logo, né, defina. Os detalhes ela vai trazer, mas eu quero que ela já defina, traga a perspectiva dela, o que define ser uma mulher de sucesso para você. Ah, sim. Definir uma mulher de sucesso é muito particular para cada um. Eu vou falar, claro, sobre mim. Claro. Ser uma mulher de sucesso é eu não me importar tanto com o que os outros dizem. É fazer aquilo que está de acordo com meus valores, com os meus princípios. É ter a satisfação de fazer o que eu gosto, do jeito que eu gosto. De poder conciliar a minha carreira profissional também com a minha vida pessoal, com as minhas escolhas. Eu, por exemplo, tenho um marido, gosto de fazer atividade física, gosto de sair para comer. Então, o sucesso é você conciliar tudo isso. E essa experiência que eu vou falar mais tarde tem a ver com isso. Sim. Porque o trabalho não é a vida da gente, é uma parte da nossa vida. Então, ter sucesso é isso, é ter essa compreensão, essa maturidade, esse autoconhecimento. E você estar bem consigo mesma. Não são todos os dias que são maravilhosos. Nós temos dias difíceis, experiências difíceis, mas é você entender esse processo, sabe? Você ter essa experiência a cada dia, você ressignificar aquilo. Então, isso é ter sucesso para mim. Gente, vocês prestem atenção. Sempre que eu pergunto, né? Porque é o tema deste mês, que é o mês das mulheres, até o dia 31, e já está acabando. Eu já estou com meu coração partido. Cada mulher traz a sua perspectiva. E todas, se a gente pegar todas as falas do que define sua mulher de sucesso, é uma complementando a outra. E essa questão de que cada uma olha de uma forma é exatamente isso. Porque o sucesso, às vezes, o que é sucesso para você, às vezes não é o sucesso para mim. O que é sucesso para mim, às vezes não é para a Érica. E agora eu já vou passar para a Érica, porque eu quero, né, que a Érica também traga
O que define para ela ser uma mulher de sucesso? Ser mulher de sucesso, para mim, é ter liberdade de escolha, viver com propósito, como Mariana falou, equilibrar, né, entre o pessoal e o profissional, porque a vida da gente é muito corrida, e dar conta, né, dos filhos, dar conta da casa, dar conta do profissional. É isso que faz tornar uma mulher de sucesso. Então, eu acho que ser mulher de sucesso é ter essa liberdade e ter esse equilíbrio. Meu Deus. O equilíbrio é tão difícil, porque quando você coloca assim na mão, né? Tanta coisa para equilibrar, a gente muitas vezes se acha falha, né? Porque não consegue tudo ao mesmo tempo. Ontem mesmo, quando eu liguei pra Erika, a Erika disse, meu Deus, amiga, eu tô correndo, eu tô fazendo isso, eu tô fazendo aquilo. Eu disse, meu Deus, como é que ela consegue até de noite? A mulher não para não, gente, o tempo todo em movimento. Subindo e descendo, descendo e subindo. Você falou sobre equilíbrio, Erika. Eu já quero que você traga logo essa questão de que você, há pouco tempo, se tornou mãe. E eu acredito que seja uma das suas maiores motivações de você continuar no empreendedorismo, por conta da liberdade de tempo, né? A liberdade geográfica de na mesma hora tá aqui, tá ali, enfim. Mas me diga o seguinte, como é que você faz para poder dar conta, sendo mãe, sendo esposa, empreendedora, dona do seu negócio? Primeiro, a minha força vem de Deus, porque se não fosse Ele, eu digo todos os dias, eu não conseguiria, porque é muito puxado. E aí, como é que eu dou conta? Às vezes eu tenho que terceirizar alguma coisa, né? Terceirizar uma limpeza de uma casa, terceirizar alguém ficar com meu filho. Agora ele já tem 2 anos, já está indo para a escola. Mas, assim, é muito desafiador, né? Eu aprendi que a gente não pode usar a palavra difícil. Exatamente. Mas é muito desafiador manter tudo certinho, direitinho. Mas com a força de Cristo a gente vai conciliando. Tem dias que a gente dá conta, tem dias que a gente não dá. E eu aprendi que tá tudo bem, porque a gente não é super mulher, né? Mulher Maravilha. Exatamente. Mulher Maravilha. E é isso. Gente, eu tenho aqui um script, tá? Mas eu quero falar com vocês o seguinte, eu nunca sigo os scripts. Eu acho ótimo. Eu sei. Que eu também eu sempre mudo. Tipo assim, não estava prevista essa pergunta. Não. Mas eu fiz porque faz sentido. Então, assim, no meio da sua resposta, eu sempre vou estar trazendo algo que seja interessante pra gente e para o outro. Porque aqui a gente está aprendendo entre a gente mesma, né? Sim. E também as pessoas, quando assistirem, elas vão sentir que elas se veem nesse lugar também. Então, às vezes, a gente pode estar ajudando outras pessoas a destravar através de uma resposta. E Erika trouxe sobre isso, sobre equilíbrio, e eu já quero trazer logo também sobre algo que não está no script, enfim, mas... Vamos lá. Mariana, quando trouxe para mim a história dela da burnout, né? Isso. Que ela teve, que foi diagnosticado, foi por conta de sobrecarga, né? Exatamente. E aí eu quero que você traga um pouquinho, Mari, sobre essa experiência, né, que você viveu e que foi tão forte, porque quando eu li, eu disse, meu Deus, gente, é muito forte. E muitas pessoas estão vivendo e elas não sabem o que é. Então você agora pode estar ajudando muitas pessoas a descobrirem. Conte aí pra gente. Então, Carolina, e público, eu passei por essa experiência, né, por essa síndrome de burnout. Na época não se falava sobre o assunto. Então é algo que hoje está muito falando na modinha, se fala tendência. muito de exatamente saúde mental, fala de NR1 nas empresas, mas na época que eu vivi isso não se falava sobre. Então, até eu entender que eu estava passando por um problema e que aquilo era algo grave, eu demorei um certo tempo, né, para entender isso. O que aconteceu, né, falar brevemente, eu trabalhei numa empresa que eu queria muito trabalhar, era o meu sonho, né? Então eu via o pessoal de uniforme, achava lindo, né, aquela coisa. Se via naquele lugar. Exatamente, me via e falava, nossa, eu quero trabalhar nessa empresa, é meu sonho.
E o sonho foi realizado, né? Porque quando a gente quer muito uma coisa, a gente vai galgando e acaba buscando, tendo objetivo. Passei na entrevista, falei, nossa, me dei bem agora. Até meu pai falou assim, nossa, você se deu bem, hein? Porque é uma boa empresa. Era a imagem que eu tinha e era meu sonho. Sim. E nisso eu comecei a trabalhar lá na empresa. Ao longo do tempo, no primeiro momento eu estava encantada com a empresa, né? Nossa, que grandeza, o helicóptero vindo, indo embora com o diretor da empresa, sabe aquela coisa, né? Que a gente precisa viver para entender. E passei por isso e comecei, ao longo do tempo, ver alguns sinais dentro da empresa. Um colega que estava saindo da empresa falou que precisava vir à noite trabalhando, que ficou 3 dias trabalhando na empresa, não foi tomar banho, não foi fazer nada, sabe? Ficava lá imerso naquele trabalho. Já fiquei assim um pouco assustada. Isso logo no início, logo quando você chegou. Nas primeiras semanas, assim, né? Meu Deus. Imagine um colega de trabalho chegar para você e falar assim, eu tenho 3 dias que nem banho eu tomo, não como direito e trabalhando. Das duas, uma. Ou você acha que é um exagero da pessoa, né? Fala, será que essa pessoa quer que eu saia da empresa? Porque eu não enxergava que tinha um problema ali, né? Eu achei estranho, fiquei decepcionada, mas segui a vida. Ao longo do tempo eu fui vendo o próprio ambiente de trabalho, sabe? É diferente. A melhor coisa, e uma coisa que eu valorizo muito, é o ambiente. Você está com pessoas que têm uma sinergia com você, que é gostoso de trabalhar, que as pessoas se unem para um objetivo comum. E isso não acontecia lá. Havia um conflito entre a coordenadora e a gerente, sabe? Elas estavam em pé de guerra. E isso refletia diretamente em vocês, Exatamente. Né? A equipe se sentia pressionada, porque às vezes cada uma ia para um lado e a gente ficava no meio, e aí o que eu vou fazer? E comecei a sentir essa pressão. Ao longo do tempo, eu também precisei virar a madrugada trabalhando dentro da empresa. Nessa época, o que seu amigo falou, o seu colega de trabalho falou. Constatei, né? Por mais sofrido que foi. Fiquei lá, né, nessa experiência, precisei virar madrugada. Isso, para mim, era desesperador, porque eu queria ir embora. Uma hora você não rende mais. Antes, eles pediam hambúrguer pra gente. Eu falei, nossa, que gostoso, né? Depois, eu perdi até a fome, né? E tinha uma pressão para você fazer a entrega. E aí, como as coisas acontecem, o meu computador travou nesse dia. E eu fiquei desesperada, porque eu estava na experiência. Eu falei, nossa, eu não vou passar dos 3 meses de experiência. E eu achava que o problema estava comigo. Eu tenho que entregar, eu tenho que fazer. Como que eu não estou me adaptando a essa empresa maravilhosa? Eu vi as pessoas, um clima muito pesado dentro da empresa, corredor, um falando mal do outro, aquela competição, que horrível. sabe? Aquela disputa. E eu já não conseguia mais ficar dentro do ambiente de trabalho. Eu comecei a dar uma surtada, vamos dizer assim, né? Então, eu já não comia direito, eu já não dormia. Eu tinha várias questões, assim, chorava muito. E eu não sabia por quê. Eu falei, o problema está comigo. Né? Como que eu não vou me adaptar a trabalhar nessa empresa? Tinha gente que amava trabalhar lá. Sim. Mas aí veio uma lição. Como que o que é bom para mim não é bom para o outro? Né? As pessoas, você tem o seu poder de escolha, como você falou, né? A pessoa de sucesso é aquela que tem liberdade de escolher. E eu não me sentia nesse papel de ter liberdade, sabe? Eu achava que eu tinha que me adaptar. Que eu tinha que me enquadrar dentro daquele local. E não era bem isso. Essa experiência me trouxe. Como que eu saí disso? Que foi a sua pergunta inicial, né, Carolina? A primeira coisa é a gente se apegar à fé. É crer em Deus, é você entender que aquilo também é passageiro, você não vai ficar para sempre no local. Então, até mesmo porque trabalho na casa de ninguém. Exatamente. Nem a casa da gente é para sempre. Imagine trabalho. Exatamente. A nossa vida tem uma duração, a gente não sabe quando. Exatamente. E o trabalho, muito menos. Né? Só que nessa época tinha uma cultura de você permanecer no local. Não é que nem hoje. Sim, né? sim. Que você tinha que entrar naquela empresa e passar todo o processo que precisasse passar para poder tirar férias, sair, até mesmo porque a carteira assinada, né, contava muito quando tinha um tempo muito longo em uma empresa, né? Era uma carteira física, né? Que era assinada lá. Exato. E a gente tinha orgulho daquilo, né? Olhava o período e falava, nossa, olha o carimbo aqui, coisa bonita. Enfim, era isso. Aí, ao longo do tempo, eu fui percebendo que o problema estava na empresa.
vendo o clima, falei, isso não é para mim. Eu cheguei no esgotamento, né? Então, eu voltei para Deus, que foi importante, independente da sua fé. Independente. Né? Meu objetivo não é evangelizar ninguém. Sim. Apesar de que isso é muito bom. Com né? certeza. Mas o meu objetivo não é esse. É dizer como eu saí disso. Eu não procurei ajuda na época psicológica, mas eu entendo que é importante. Tá? Falar sobre o assunto com pessoas de confiança me ajudou muito. No caso, meu marido e minha sogra na época. Eu morava com a minha sogra. Então, eu conversava muito com eles, expunha as dificuldades e eu fui, aos poucos, vendo pessoas lá dentro daquela empresa que se sentiam como eu. Que estavam passando pelo mesmo problema e achando que o problema era com elas e não era com elas. Eram com os demais. E como eu estava encantada em querer entrar na empresa, eu não imaginei... não fui buscar essas informações, mas depois que eu comecei a olhar para fora, eu comecei a ver que era uma das principais empresas que tinham reclamações trabalhistas, que tinham questões voltadas à saúde mental, psicológicas. Então, se eu tivesse visto isso, também é outro aprendizado, né? Quando você for participar de um processo seletivo, é uma dica que eu dou para as pessoas, procura saber sobre a empresa. Hoje você tem avaliação da empresa na internet. Então, você pode entender melhor como que é esse ambiente, fazer pergunta na entrevista. Então, é uma coisa assim, fundamental. Você procurar saber se aquilo te encaixa. É como uma psicóloga me falou, é o sapato que cabe no seu pé. Né? Pode ser que o sapato fique bom para a Érica, mas para mim fica apertado. Então, assim, tem empresa e tem gente que trabalha lá até hoje, desde a época que eu estava lá, e gosta. Tá tudo bem. A perspectiva dessa pessoa, né? Para ela ali já é o suficiente. Então, que ela siga, né? Mas para você já não serviu tanto. Isso mesmo. E tomar essa decisão. Quando eu tomei essa decisão, eu não quero mais ficar nesse lugar. Tudo começou a se abrir para mim. É libertador. Exatamente. Você tem que ser firme, né? Você fala, agora sim. Aí eu combinei, falei, vou falar essa semana com a gerente, vou pedir para sair. Já estava mandando meu currículo, né? Procurando outras coisas. Na semana que eu me decidi, me chamaram para outra empresa. Que bênção. Então, assim, para mim foi uma benção, exatamente. E aí eu me senti segura, feliz e trouxe essa lição. E também com o apoio, né, da sua família, que tão importante é. Porque, assim, é como você trouxe. Muitas vezes a gente está passando por um problema e a gente não desabafa com o outro. A gente fica com aquilo ali remoendo dentro da gente. Por isso que é importante você buscar as pessoas certas para poder você estar também desabafando sobre as suas questões. Porque as pessoas, ela tem dois poderes. Ela tem um poder, eu sempre falo assim, tem o poder de empurrar para o precipício ou empurrar você para voar. Então, nesse momento, foi tão importante você compartilhar com as pessoas que você convivia para poder você voar e ter outras portas abertas para você e você começar a ver que aquilo foi necessário você passar para poder você ter uma visão diferente até para os próximos empregos que viria, não é isso? Exatamente. Depois disso, eu comecei a buscar melhor. Hoje eu sou PJ, né? Sim. Então, assim, eu tive até a pandemia, eu trabalhei CLT, mas sempre mais criteriosa. Fui buscar, fui entender, sentir também o ambiente. Aquele ambiente me serve, não me serve. Aquele projeto é interessante, não é? Então, isso aumentou, elevou minha autoestima também. Porque, imagina eu achar que o problema era comigo. Eu não tinha nada de autoestima. Né? Autoconhecimento também foi importante. Autoconhecimento, exatamente. Entender quais foram as minhas emoções, o que eu senti. Eu tinha medo, eu tinha receio, eu tinha até raiva de algumas situações, sabe? Entender esses sentimentos e lidar com eles. Meu Deus. Gente, e olha que tá começando o podcast, viu? Nem a gente tá começando e já estou impactada. Todo mundo conhece minha palavra já, viu? Impactada. Impactada. Boa palavra. Gente, agora eu vou pra Érica, porque Érica é do mundo business e também a Mariana também é. Porque Mariana traz sobre gestão, sobre processos, mas eu quero que Érica me fale o seguinte. O que foi que fez você entrar no mundo das vendas? E ainda mais em Santo Amaro, uma cidade pequena, né? Que todo mundo vai para a prefeitura ou vai para aquelas lojinhas, né, lá. E aí você resolveu empreender. Já trabalhou CLT, amiga? Já trabalhei CLT, mas não me adaptei.
passei por uma loja, né? Que, inclusive, saí doente dessa loja. Porque, às vezes, a gente acaba absorvendo um problema que não é nosso. E aí, no final, quem adoece somos nós. Por um problema que não é nosso. Então, trabalhei também nas Americanas. Mas eu gosto de ser livre. Eu gosto dessa liberdade. E o que me fez entrar, né, no mundo das maquininhas, no vender, hoje eu também tenho um CNPJ, em vender as coisas que eu vendo, foi justamente a oportunidade de ter essa liberdade, né? Transformar a liberdade em uma renda, porque as vendas, além de ser algo que é a minha renda fixa hoje, é algo que eu amo, é algo que eu gosto de fazer, ter essa energia, ter essa conexão com várias pessoas. Então, para mim foi muito... É o que me motiva, né? Sim. Trabalhar com vendas é justamente a liberdade. Agora me fala uma coisa, você também vende acessórios, ela vende relógio, inclusive eu até fiz um print do seu relógio, depois eu ocultei os seus status, eu confesso, porque eu não queria ficar olhando aqueles relógios lindos, então fui obrigada a fazer isso, tá, amiga? Mas trouxe um de presente pra você. Ai, meu Deus, mentira! Realizado. Gente, não consigo não. Olha, não consigo. Não, tô emocionada. E eu vou abrir, porque eu aprendi aqui com uma entrevistada que quando a gente recebe o presente, a gente tem que abrir. Mas eu vou abrir, é porque a gente vai fazer o vídeo. Ai, meu Deus, tô emocionada. A gente tá impactada. Então, gente, você já aproveita, olha o meu Instagram, porque eu vou colocar lá o presente que eu ganhei de Érica de Paula. Ela vai deixar o arroba dela aqui também, viu? Então, aproveita para poder ir lá também garantir o seu. Ô, amiga, você falou sobre isso e aí a gente trouxe sobre autoestima. Não, na verdade, peraí, viu? Confusão mental, bora voltar. É porque eu fiquei muito emocionada. Enfim, você falou sobre a questão das maquininhas, mas você também trabalha com autoestima. Exatamente. Vendendo os relógios, vendendo os acessórios. E aí eu quero que você traga como é para você, quando você vende, o que é que você sente ao vender e ver essas mulheres usando os seus acessórios para poder estar aí vendendo, se encontrando com pessoas. Qual é a sensação que você tem? Eu me sinto realizada, porque eu vejo que as mulheres ficam com autoestima renovada, né? Porque a gente que é mulher sabe que ama acessórios, ama estar bem vestida. E os acessórios compõem, né? Compõem uma roupa, compõe um look. Então, eu me sinto, assim, muito realizada em poder realizar, né, e levantar a autoestima das mulheres. E é sobre isso. A autoestima também tem a ver com a questão do autoconhecimento, tem a ver com empoderamento, né? É uma mistura. Verdade. É uma mistura. E a gente que é do interior, né? Porque a Érica também é de Santo Amaro, tem essa questão de que as pessoas do interior, elas gostam de se vestir bem, elas gostam de bolsas, gostam de acessórios. Esse movimento que você faz, subindo e descendo lá em Santo Amaro, o que foi que você trouxe para essas mulheres de inovação a partir também do seu gosto? Porque foi através do seu gosto que você trouxe isso. Você gostava muito de acessórios e passou a olhar isso para que pudesse transmitir para essas mulheres, trazer para elas? Na verdade, o vender bolsas, por exemplo, faz parte de uma história, né? Conte aí a história. Eu quero saber a história. Gente, eu adoro história. Eu lembro que em 2019, eu passei uma dificuldade financeira muito grande. Eu estava recém-casada. E foi onde meu esposo foi demitido. E aí a gente passou por um período de muitas privações. E eu lembro que na época, as minhas bolsas eram saco plástico. E aí, todo dia, as minhas bolsas eram um saco plástico diferente. E aí, quando Deus virou a chave da minha vida, eu disse, agora eu vou vender bolsas. Que aí, hoje, né, eu empreendo, amo vender bolsas, porque faz parte de uma história, né, de uma trajetória minha que eu passei, em que as minhas bolsas nessa época eram saco plásticos. Meu Deus! E aí, hoje, eu amo vender bolsas,
porque faz parte da minha história. E aí, quando eu vejo as mulheres usando bolsas, comprando as bolsas que eu uso, que eu vendo, né, me alegra o meu coração. E é sobre isso. Meu Deus, que coisa mais linda. Eu não sabia. Por isso que eu digo que o podcast é lugar de revelações. Porque, amiga, você imagina, olha a tua vida antes e olha a tua vida hoje. E você olha assim que você andava com o saco do Pereira, o saco do Colosso, o saco das Americanas. Era um saco e de repente... As minhas bolsas eram sacos. Era um saco verde, um saco branco, um saco preto, né? E aí, quando E lá você botava a sua carteira, botava as moedas, né? tudo na sacola. E aí, quando Deus me deu a oportunidade, foi o que eu comecei a vender, né? A empreender. Foi a primeira coisa que eu comecei a empreender, foi bolsas. Gente, eu estou impactada com essa história. Que história linda. Essa história realmente precisava vir para o mundo, porque você não me contou isso nunca. Então agora o mundo vai saber que você andava de sacolas plásticas para poder... E aí, daí então despertou. Ressignifiquei. E aí comecei a vender bolsas. Sensacional, sensacional. Mari, já vindo para você... Antes, né? Eu não vou olhar aqui porque, gente, o que acontece? Antes da gente começar o podcast, ela estava conversando comigo sobre gestão, sobre processos, sobre vendas. Inclusive, eu acho que processos é algo tão importante da gente falar, porque as pessoas elas querem o resultado, mas elas não querem passar pelo processo. E existe processo administrativo, existe processo financeiro, existe processo de pessoas, existe processo de movimento para poder você alcançar o que tanto quer. E aí eu quero que você já traga para o lado business, né? Para as empreendedoras de plantão, que é o meu maior público. E que também é o seu, que você até inclusive trouxe para mim, que tem um grupo de mulheres lá no Rio de Janeiro, lá em Volta Redonda, né? Que a gente vai para lá, receber o convite e vamos para lá, para o Rio de Janeiro, né? Para poder movimentar essas empreendedoras de lá. Traga aí, na sua visão, o que é que está faltando para que as empresas não fechem tanto ou que não desmotivem a questão da gestão? Carolina, só avisando, elas vão amar, viu? Você falou isso, provavelmente vão assistir aqui o podcast, elas vão amar. Vão falar, quando que vocês vêm? Já estou ansiosa, viu? RJ que me espere. Elas só vai dar eu com Carlos. Carlos Drummond? Eu sempre erro as coisas, tá, gente? O que fica sentado de perna cruzada. Isso, lá no... Pronto. Eu vou sentar lá com Carlinhos. Bater uma foto com Carlinhos. Então, Carolina, o que eu vejo assim nos negócios, né? Não importa o tamanho do seu negócio, você pode aplicar ferramentas. Você perguntou por que os negócios fecham. Eu vejo muitas empreendedoras, vi muitas histórias de empreendedoras, então essa experiência foi única, foi muito interessante, em que elas gostam do produto e abrem um negócio. E vão lá, alugam uma loja, um ponto físico, tem despesa de aluguel, mas elas não tiveram nenhum planejamento, sabe? O quanto que eu vou vender, quanto que eu preciso, qual é o custo do meu produto, qual é a margem de lucro. E é por isso, por essas faltas de controle e estratégia, que os negócios, eles fecham. As brechas, né? Exatamente. É claro que a gente tem um cenário externo, né? Economia, o cenário que a gente está passando. E isso deixa muito mais delicado. Vulnerável, Vulnerável, exatamente. Então, o que precisa ser feito as ideias, muitas vezes, elas ficam na cabeça, né? Fala, eu vou alugar esse lugar aqui e vou vender minhas roupas do jeito que eu gosto. Tinha uma empreendedora lá que ela escolheu as roupas só do gosto dela e vendeu. E, assim, ela não conseguia vender, né? Então, assim, meu Deus, eu lembrei de mim aqui agora. Quando eu vendia a roupa, eu comprava a roupa dizendo que eram as roupas que eu gostava. E na hora eu acabava ficando com tudo, porque ninguém gostava, só eu que gostava. Exato. E o tamanho também. Ela comprava, a loja era pro gosto dela. Então, você tem que pensar no seu público. Sim, né? com Quem certeza. Que é o seu público? Hoje o pessoal fala da persona, né? Isso. Quem que é a sua persona? Você vai lá e constrói. Que persona, para quem não entende, é o seu cliente. Exatamente. E você procurar minimamente entender concorrência. Olhar, a gente chama de análise SWOT, que é aqueles 4 quadrados. Sim. Que nome complicado, mas é básico. É você avaliar o ambiente interno e externo. Ameaça e riscos. Isso, forças e fraquezas. Então, você olha para fora e vê se tem possibilidade e olha para dentro. Exatamente. Né? O que eu preciso fazer? E definir aonde eu quero chegar.
né? Érica decidiu vender bolsas, tem um significado muito bonito, né? Interessante. Então, bolsa, mulher é uma bolsa. Seu público é feminino. Então, você já está construindo uma persona, já está entendendo. Olha a qualidade do produto, aonde que eu vou divulgar meus canais, como que eu vou fazer, né? O quanto eu preciso vender por mês e como eu vou fazer isso. O como é importante também. É verdade. Né? Muitas vezes você fala, eu vou vender X por mês, mas não planejou nada. Eu vou num evento, eu vou procurar empresas no Google, eu vou buscar parceria, eu vou fazer isso. É um movimento. E esse movimento precisa não estar só na cabeça, ser sistematizado. Eu vou colocar no plano, eu vou acompanhar. Mas eu posso mudar? É claro que pode mudar. Não é nada engessado. Eu decidi isso, não posso mudar. Você vai atualizando. Porque o mundo muda, a gente muda, o mercado muda. E o seu cliente precisa ter os melhores produtos, os mais adequados. Mari, a questão da organização que você trouxe aí é algo, então, que é o que está faltando muito. Mas me diga uma coisa. Você acha que qual é o primeiro passo para uma empresa sair do caos e ganhar organização? Sim, é que nem aquele guarda-roupa bagunçado da nossa casa, que você tem que ir tirando as partes, né? Então, você vai ter que entender, fazer um diagnóstico. O que está acontecendo? Se eu tenho um problema, está desorganizado, aonde está o meu problema? Está na venda? Está na entrega? Está na produção? Fazer o arroz com feijão bem feito. Sim. Né? Às vezes eu vendo muito bem, que né, a Érica me parece uma ótima vendedora. Né? Ela chega lá, a maquininha, isso, aquilo, vendeu bem. Mas aí precisa ter uma continuidade. Verdade. Não é? Precisa chegar a maquininha para o cliente, precisa fazer um pós-venda. Né? Tá legal, não tá? Então é estruturar esse arroz com feijão, entender o seu negócio. Eu vou mudar de segmento, vamos dizer assim, a prestação de serviço. Vamos lá, eu faço prestação de serviço, eu faço maquiagem. Então, é uma prestação de serviço. Isso. O que é essencial no meu negócio? Hoje eu fui atendida por uma maquiadora ótima. Ela foi muito sutil, muito delicada comigo. Então, não é só usar produto bom. É fazer um atendimento. É assim que você gosta, é assim que você não gosta. Porque entender que a experiência do cliente também é importante, é única. Então, é mapear isso. O que é organizar isso? É entender o passo a passo. O que tem que fazer? Né? Quantos comércios, nós somos clientes também, né? Que vocês vão nos lugares e você não é bem atendido. Isso é um processo, uma falha de processo. Você dá um número do seu WhatsApp, mas não responde. Então, assim, faz parte do processo. Com que frequência eu vou responder? Como que eu vou responder? Vou usar a tecnologia para me ajudar ou não? A tecnologia está aí. Você acha que é importante, você trouxe sobre a tecnologia, você acha que é importante também terceirizar esses serviços para poder agilizar o processo? Eu acho fundamental terceirização. Sim. Você falou de terceirizar Exatamente. no começo. E isso, assim, eu acho sensacional e eu levo para minha vida. Eu preciso ser boa numa coisa específica. Eu preciso ser excelente. Aquilo eu vou focar. Não dá para a gente ser bom em tudo, porque o nosso tempo é limitado, né? As nossas capacidades também, né? A gente não pode ser bom em tudo, não dá, né? Então, você escolher aquilo que não é estratégico e terceirizar. Eu sou super a favor de terceirizar o marketing. Sim. Né? Nossa amiga Sheila. Loli tá aqui. Não é? Loli tá acompanhando todo. Loli tá em todos os podcasts, gente. Terceirizar serviços, até pessoais, né? Poxa, uma limpeza da sua casa. Você movimenta a economia e foca naquilo que precisa. Esses dias, meu marido me deu um exemplo bem interessante. Eu fui numa fila do mercado e fiquei lá um tempão. Ele falou, Mariana, não é melhor você pedir a entrega? Sim. Olha a sua hora. Será que valeu a pena você, só porque o preço lá do mercado é mais barato, você ficar naquela fila de 1 hora? Quanto tempo eu perdi? O que eu poderia fazer? Que poderia estar fazendo outras coisas dentro de casa. Exato. É esse olhar que a gente precisa ter para o nosso negócio. O que está tendo de desperdício? Isso a gente só vai entender estruturando o processo. Como que eu estruturo o processo? É muito complicado. É você definir passo a passo. O que você precisa fazer para entregar um bom resultado? Eu sempre trago a questão assim, Mari e Érica.
A questão das prioridades e a questão do importante. Eu sempre trago assim, que tudo que é prioridade, tudo que é importante é prioridade, mas nem tudo que é prioridade é importante. Não, tudo que é prioridade é importante, mas nem tudo que é importante é prioridade. Exatamente. Porque tem pessoas que pegam o que é prioridade e colocam no lugar de importante, e vai deixando passar, e vai deixando passar, e vai deixando passar. Negligencia tanto que acaba virando urgência. Aí tem que parar tudo para poder fazer. E aí essa questão de você terceirizar, eu aprendi isso com uma amiga minha. Ela falou comigo assim, ó. Meu Deus, eu tô super cansada. Eu ficava exausta, porque eu trabalhava na delegacia, chegava em casa, tinha que dar conta de loja e de filhos. E aí, quando começou a pesar, eu fiz o quê? Eu disse, não vale a pena eu estar nesse trabalho da delegacia, porque me consome muita energia e tempo. Então, eu chego em casa mais cansada e não tenho tempo para investir no meu negócio. Então, o que foi que eu fiz? Eu escolhi estar no meu trabalho, na minha loja, com o meu tempo, né, todo organizado, porque eu trabalhava na minha loja com hora marcada. Então, a hora marcada me trazia também essa possibilidade de fazer um atendimento personalizado. E o atendimento personalizado, as pessoas entravam para comprar um brinco e saía com 10. Porque o atendimento era personalizado. A gente tinha a questão da escutativa, a questão do tempo, a questão de um café, a questão da pessoa ir lá só para comprar. E na hora não é sobre comprar. Na hora é sobre ter um lugar para poder se sentir acolhido. Verdade. Então, a maioria das vezes é isso que acontece. E aí a gente fica perdendo tempo com uma coisa que a gente pode terceirizar, passar para outra pessoa fazer e também entender que delegar é diferente de delargar. E aí existe que as pessoas, às vezes, têm dificuldade em delegar, achando que delegando está entregando na mão do outro, e não é assim que funciona. Érica, a questão, você mesmo trouxe a questão de terceirização. Você já se viu tão sobrecarregada que você precisou realmente, de certa forma, terceirizar não somente o seu trabalho de casa, mas também as outras coisas em volta a você? Já sim. Porque, como ela falou, né? A gente não consegue, a gente não é bom em tudo. Uhum. E aí aquilo, a gente tem que procurar ver uma coisa só para poder focar, né? Porque quando a gente pega tudo de vez, às vezes se sente sobrecarregada e no final a conta não fecha. Porque aí já envolve outro problema, né? Que é o problema mental. Porque uma hora a mente não dá conta, a mente não produz da forma que deveria produzir. E aí tem algumas atividades que eu priorizo terceirizar para poder dar conta do que realmente eu preciso dar. Perfeito. Ô Mari, para a gente trazer essa questão, né, que você falou aqui da empresa que você trabalhou e tal, enfim, e que teve esse burnout, você consegue enxergar o que diferencia um chefe de um líder de verdade? Até, inclusive, a experiência que você passou, né? Mas conta aí pra gente. Sim, hoje se fala muito, né, da diferença do chefe e do líder. Exato. O chefe, a gente vê aquela figura de autoritário, né? Eu só repasso. Ó, Érica, faz aí. E delargo. Como a gente falou. O líder, ele já observa também. Ele é aquela pessoa que serve, que ajuda. Ô, Érica, você está com alguma dificuldade? Posso te ajudar? Vamos fazer junto? Isso traz segurança. É você entender também a necessidade de cada um. Eu atuo também com desenvolvimento de liderança. Sim. E eu pude desenvolver uma liderança de um supermercado. Isso lá no Rio, né? A gente fez online. E foi justamente isso. Foi muito interessante esse trabalho, porque envolve uma equipe muito grande de pessoas fazendo coisas diferentes. E o interessante é você treinar a pessoa em fazer várias coisas, porque ela se torna polivalente, né? Dentro daquele escopo que ela foi contratada, claro, dentro da legalidade, mas que ela precisa ser desenvolvida. Então, o líder, ele desenvolve pessoas. Ele entende também, coloca a pessoa certa no lugar certo. Você entende que o líder ele precisa entender sobre perfil comportamental?
Super precisa. Aliás, todo ser humano precisa. Com certeza. A sua Com relação certeza. melhora, né? Muito. Muito. Suas Todas. ações, né? Você tem consciência. Traz a importância pra gente do perfil comportamental. E explica também um pouquinho sobre, porque tem pessoas que nunca ouviu falar sobre. Sim, o perfil comportamental a gente está falando do DISC. O DISC ele é bem simples, básico. Então, são 4 perfis comportamentais que você tem. Você tem o dominante, o influente, cada inicial, influente, eu sou dominante. Dominante, influente. Todo mundo, ninguém é 100% uma coisa, né? Isso. Tem um pouquinho de cada, mas você tem os seus principais. E você também tem o controlador e você tem o estável, né? Que é o planejador. Então, fica o DISC ali, que é em inglês, né? Isso. Então, primeiro, você entender extroversão e introversão. Você, ao longo da vida, você vai entendendo. Fulano é extrovertido, aquela pessoa já é mais retraída. Fulano é mais objetivo. Fulano, ele é menos objetivo, ele gosta de conversar e ele é voltado a pessoas, né? Então, você tem essas diferenças e isso tornam 4 perfis. Você entender isso, primeiro, autoconhecimento. Com então, certeza. você vai falar, poxa, a primeira vez que eu fiz um teste, eu falei, não sou assim, não. Não sou. Quando eu fiz o meu, imediatamente eu me identifiquei. Eu disse, realmente, eu sou dominante e influente. Eu relutei, eu falei, não sou mandona, nada disso, mentira. Não tem isso, eu sou ótima. Tudo tem um lado positivo e negativo. Sim, com certeza. Então, nenhum perfil fala, tem perfil melhor, perfil pior. E aquilo pode ir desenvolvendo. Aí é o papel do líder também, desenvolver. E colocar a pessoa certa no lugar certo. Se a pessoa vê, ela não é boa de venda. Perfil bom de vendas, Érica. Precisa gostar do quê? De meta. Isso. Ser competitivo, né? Isso é dominante. Gosta também, né, Daniel? O influente é comunicador. Ele gosta de gente, ele gosta de conversar. Então, esses 2 são extrovertidos. Então, para você entender, que eu vou fazer um recrutamento e seleção agora, por coincidência, de um analista comercial. Sim. Eu preciso entender. Não pode ser uma pessoa retraída, que não gosta de gente, que não gosta de meta. Quem não gosta de gente tem que ficar no almoxarifado. Então, no almoxarifado, em controle. E tá tudo bem, Isso. gente. Tem espaço para todo mundo. É a pessoa que vai Exatamente. trabalhar no computador, concentrada, que gosta lá de ficar. A gente precisa de todo mundo e tem espaço para todo mundo. Exatamente. É você entender. É o sapato que te serve de novo. Né? Então, maravilha. E muitas vezes também, eu mesmo fiz... há pouco tempo eu fiz um treinamento de equipe para o Grupo Império. E lá eu trouxe, né, a questão do perfil comportamental e trouxe também que tinha pessoas ali que eu consegui visualizar que eram para estar na frente, estavam no fundo. E pessoas que estavam no fundo estavam na frente. O dono fez uma modificação. E ele conseguiu ver claramente resultados muito mais assertivos que teve após isso. Então, assim, às vezes você fica buscando, né, essa questão de que o mercado está faltando pessoas para poder trabalhar na nossa empresa. As pessoas estão preguiçosas, não querem mais trabalhar como antes, mas não é isso, não é sobre isso. Muitas vezes as pessoas têm as pessoas dentro da própria empresa, mas não estão sabendo alocar elas em cada lugar certinho para poder ter um desenvolvimento melhor. E aí a pessoa só aprende a se entender sobre o perfil comportamental. Exatamente. Por isso que eu pedi para você trazer, porque é importante. Érica, traga aí, você como vendedora Tom, eu acho bom Tom ser nossa patrocinadora. Você concorda? Você concorda, Dan? Acho ótimo. Ser patrocinadora do nosso podcast Entre Elas. Eu quero que você me fale o seguinte: como a maquininha pode facilitar a vida do empreendedor? Porque hoje esse negócio de fiado acabou, né? Ou ainda existe? Ainda existe, mas... a Tom tá fazendo história. Facilita a vida do empreendedor, porque existe a praticidade hoje, né? Do empreendedor receber o dinheiro até no mesmo dia. Então, além dele vender o seu produto, ele tem o dinheiro no mesmo dia e tem essa rotatividade, né? Dele comprar, vender para comprar. Então, a maquininha facilita muito. Perfeito. Agora me diz o seguinte, você está andando por lá pelo lado do recôncavo da praia, né?
amiga. E lá, como era que as pessoas não tinham? O que foi que você trouxe de clareza e direcionamento para os barraqueiros que não tinha a maquininha da Tom? A questão da movimentação. Porque hoje em si, o pessoal usa, né, a gente em si usa muito a questão do crédito, do débito. E aí, quem não se atualiza fica para trás, porque a tecnologia cada dia está avançando mais. Então, se hoje você não tem uma venda, uma máquina de cartão, você perde a venda, Isso. né? E aí, com a máquina de cartão, traz facilidade tanto para o comprador, tanto para quem está vendendo também. Então, eu trouxe essa pauta, né, para quem não tinha máquina, a oportunidade de vender mais, né? Às vezes, por exemplo, eu vendo uma bolsa, mas se eu tiver a maquininha de cartão, o cliente pode comprar 3, pode comprar Verdade. 4, porque existe a facilidade de parcelar até 12 vezes, por exemplo. Então, o cliente ali vai pagar com parcelas baixas, né? E vai ter mais produtos. Agora, houve resistência? Porque, assim, quando se trata de bebida, de alimentação, às vezes ainda há resistência. Ou não? Foi o povo fácil? Foi muito de boa? tranquilo, porque o povo entendeu que com a maquininha de cartão, ela tem possibilidade de vender mais e de lucrar mais também. E é na hora que entra. E o dinheiro cai na hora. Agora aproveita, amiga, faz logo aí a divulgação. Como é que tá a Tom? Como é que tá funcionando? A Tom hoje é a máquina que tem a menor taxa do mercado. Você não paga aluguel, não paga mensalidade, não tem aquela questão de estar todo mês pagando aluguel, não paga taxa de antecipação, que é um fator muito importante. Conta também com chip, internet grátis, garantia vitalícia e temos preços assim exclusivos. A T3 ela está no preço de 127 e a Smart de 474 está na promoção de 158 e parcelamos esse valor em até 12 vezes sem juros. E vem cá, então você está dizendo que está mandando, aproveitando e mandando recado para as empreendedoras para elas comprarem logo, é? Com certeza. Empreendedoras, venham comprar a maquininha Tom, né, dar uma virada de chave no seu negócio e lucrar mais, porque com a Tom tem essa possibilidade de lucrar mais e ver mais dinheiro no seu negócio. Meu Deus, então as empreendedoras não podem perder. Ô, Mari, gente, já estamos chegando no final. Eu fico tão sentida, mas estamos chegando. Eu quero que você traga para mim, a gente falou de autoconhecimento aqui também, autoconhecimento impacta resultados de verdade ou é só discurso bonito? Impacta, gente. Autoconhecimento. Tanto para a vida nem se fala, né? Com certeza. Você melhora todas as suas relações. Que nem na minha família, por exemplo, eu já identifiquei meu pai, minha mãe, minhas irmãs, cada um é um perfil diferente. Né? Então, assim, como abordar? Nossa, minhas relações melhoraram muito. E no trabalho não é diferente. Mas é aquela questão, quando a gente fala de comportamento, eu estou estudando psicologia também, né? Sim. É uma questão que não é tão objetiva e acaba sendo, vamos dizer assim, um custo invisível para a empresa, né? Você falar de autoconhecimento, de palestra, disso, daquilo, as pessoas, isso não me dá resultado rápido. Não é verdade. Você tem consistência. O autoconhecimento é importante. Para a formação de equipes, para as lideranças é fundamental também, para que o líder não seja um chefe, né? As emoções dele, a inteligência emocional, ele precisa lidar com isso. Quando ele sentir uma raiva, para não explodir com o funcionário, com a pessoa. Alta gestão, um bom ambiente de trabalho também, né? Diferente daquele que eu relatei. Então, as pessoas terem mais empatia. Quando eu me conheço, eu sou mais empático com o outro. Inclusive, ser empático consigo mesmo. Porque tem pessoas que, às vezes, não têm funcionário, trabalham para ela. Por exemplo, a Érica não tem funcionário. Não. Mas ela precisa estar o tempo todo se autoconhecendo para poder gerenciar a própria vida, né? As próprias emoções. E você traz o quê para essas pessoas que não têm, né, funcionários? Esse é o ponto interessantíssimo para prevenir o burnout, né? Porque, assim, sobrecarga de trabalho, isso tem muito a ver com as crenças nossas. Sim. Eu sou centralizadora, eu não quero passar nada para ninguém, porque tudo sou eu que faço e eu faço melhor que o outro. Você precisa delegar, como você falou, terceirizar. Para evitar uma sobrecarga de trabalho, para você fazer o seu trabalho com excelência.
você também tem muitas questões limitantes, crenças limitantes, que a gente fala, né? De autossabotagem, de procrastinar dentro do seu negócio. Então, você fala, amanhã eu faço, igual você falou do urgente, né? Sim. O importante e urgente. Amanhã eu faço. Eu vejo muito isso no empreendedorismo. Ah, deixa isso aqui, que agora eu vou só fazer o que eu gosto de fazer no meu negócio e o resto deixa. E o negócio é importante, você não faz. Aí você tem problema. Então, isso tem a ver com autoconhecimento. É você também olhar para si e entender fazer uma análise SWOT sua. Né? Sim. Quais são meus pontos fortes, meus E os pontos fracos. Não preciso ser bom em tudo, mas eu terceirizo que eu não sou bom. E assim, o meu negócio cresce. Então, a falta de autoconhecimento pode estagnar o seu negócio. O autoconhecimento. Ai, gente, eu amo autoconhecimento. Sabe por quê? Porque eu passei por um processo, né? De autoconhecimento, que foi um processo libertador. Eu tinha o cabelo alisado e meu cabelo era comprido. Eu não sei se você chegou a me conhecer com o cabelo. Não, acho que não. Não. Você já me conheceu com o cabelo curto. Sim. Alisado, assim, do tamanho do de Érica, assim, com uma tela bonita que eu botava, o cabelo liso, o cabelo que eu gostava e tal, enfim. Eu achava que eu gostava daquele cabelo o tempo todo, uma vida inteira. Eu achei que eu gostava desse cabelo. Porque eu não conhecia o meu próprio cabelo. Eu não tive a oportunidade. Quando eu era muito nova, eu passei por um trauma muito forte. Esse trauma precisou ser ressignificado, que eu entendi que a minha mãe, ela estava me dando o melhor dela, a minha avó deu o melhor à minha mãe, enfim, processo que a gente vai passando. E eu passei, nos meus 15 anos, eu queria fazer uma festa de aniversário. Meu pai me perguntou, o que você quer? Quer uma festa e tudo? Eu disse, não, eu quero um mega ré. Então, de 15 anos até os 42 anos, eu usava tela e mega ré. Durante um tempo, era mega ré de nó mesmo, que era na época de nó. Depois passou a ser aquelas telas, né? E aí, eu vim descobrir o meu cabelo. E quando eu ressignifiquei, veio crise existencial, porque eu já estava nos meus 40, veio muitas questões, muitas perguntas, a interrogação em todo o meu corpo. Você me olhava, eu era a cara da interrogação. Até que eu decidi fazer o processo do autoconhecimento. E quando eu fiz o processo do autoconhecimento, eu vim entender que a opinião alheia, ela não fazia parte de mim. Então, o que foi que aconteceu? Eu passei a me tornar mais forte. Então, começou a vir sobre mim um poder que sempre existiu dentro de mim e eu não sabia há muitos anos. Então, quando as pessoas falavam comigo assim, amei seu cabelo, eu também tô amando. Porque eu dizia, eu também tô amando, porque quem tinha que amar primeiro era eu. Então, se a pessoa que está fora, ela não amasse, para mim não ia fazer diferença nenhuma, porque eu estava me sentindo bem comigo. Então, hoje, quando eu olho no espelho, eu digo assim, rapaz, o poder sempre esteve aqui dentro de mim. Muitas vezes a gente fica se apegando com poucas coisas, achando que são coisas grandes, pegando o simples e dificultando. Sim. Quando tem coisas, eu sempre trago assim nas vendas, gente, eu sempre ensino assim, eu pego o que é simples e facilito mais ainda. E tem pessoas que pegam o que é simples e dificultam. Verdade. Então, vamos simplificar a nossa vida. E o autoconhecimento é importante para isso. Porque para que você mostre ao mundo, nós somos o reflexo do nosso negócio. Então, para que você mostre ao mundo o poder que existe dentro de você, você precisa ter o autoconhecimento. Você precisa saber realmente quem você é para poder você alcançar os resultados que você tanto almeja. Então, o autoconhecimento realmente é libertador. Érica, só mais uma pergunta para a gente finalizar. Eu quero que você traga para a gente, não está no script, mas eu sei que você também faz um processo de autoconhecimento e que também não foi fácil para você. Você teve uma história e tal, enfim, com sua mãe, com sua avó e tal. Mas para você ter a sua vida como hoje, esposa, mãe, empreendedora, o autoconhecimento para você, gerir também esse autoconhecimento foi importante? Foi importante sim, porque com o autoconhecimento eu comecei a quebrar crenças, né? Crenças que inclusive não eram minhas, né? Crenças de minha avó, crenças de meu tio. E aí, com o autoconhecimento, eu vim ter a minha própria perspectiva de vida, né? Crenças sobre dinheiro, né?
Tem gente que fala ter dinheiro é não ter felicidade e não é sobre isso, né? Então, com autoconhecimento, eu vim ver que aquilo que estava dentro de mim não era meu, era de um outro e esse outro não tem nada a ver comigo, né? Então, o autoconhecimento para mim também foi muito importante. Gente, que papo delicioso. Estamos chegando no finalzinho do nosso podcast. Gente, eu vou falar de novo para poder ver se vocês fazem assim. Pelo amor de Deus. Estamos chegando no finalzinho do nosso podcast. E eu quero, né, mais uma vez agradecer a vocês por ter vindo aqui participar, contribuir, colocar a voz de vocês para o mundo. Vocês fazem parte do podcast Entre Elas, Mulheres Brilhantes. Coisas maiores e melhores virão a partir daí. Portas vão se abrir. Eu creio em nome de Jesus. Amém. E já quero que Mariana olhe para aquela câmera ali e dê um recado especial para... Olha, se por um acaso tivesse um outdoor bem grande, um outdoor imenso, com lá, Mariana, a tua foto... E uma frase de impacto que você pudesse trazer para as mulheres. Eu quero que você traga isso para elas e explique o porquê que você trouxe essa frase. Eu diria assim, a sua história é única. Então, você tem poder. Tô até imaginando outdoor. Eu já tô vendo. Assim, eu já tô vendo 80,2 bilhões de pessoas vendo. Então, mulher, vocês que são o público da Carolina, desse podcast maravilhoso, você tem valor. Você é única, sua história é maravilhosa. Então, ressignifique sua vida, faça suas escolhas. Não tenha medo de fazer suas escolhas, do seu posicionamento. Essa história do burnout que eu trouxe é justamente sobre isso. Se posicione, se autoconheça e siga seu caminho. Agora a Érica vai olhar para aquela câmera, a verde, né, Gilson? A verde aqui. E vai... Gilson é nosso técnico, tá, gente? Vai trazer... Top! E vai trazer um recado especial, Érica, para todas as mulheres de Santo Amaro, da Bahia, do Brasil, do mundo, Feira de Santana, do mundo. Traga um recado especial para essas mulheres e explica o porquê que você trouxe esse recado especial. Mulher, nunca duvide da capacidade de recomeçar e construir a vida que você deseja. Comece com o que você tem, porque às vezes a gente fica esperando oportunidades e a oportunidade está aí, dentro de você. Meu Deus, gente, que frase de impacto. Inclusive, hoje foi um desafio para as meninas, né? Um bate-papo super bacana, super leve, super dinâmico. Mas primeira vez delas no podcast. Você já teve um podcast? Não. Podcast... Não, acho que não, nesse formato não. Então pronto. Então foi a primeira vez. Então, um desafio, né? O poder estava sempre dentro de vocês e foi um papo super delicioso. Agradeço a vocês mais uma vez. E você que está assistindo, que assistiu até o final, não se esqueça, em hipótese alguma, de compartilhar esse podcast com o máximo de pessoas possíveis. E até o próximo episódio. Beijo!